O Flamengo rescinde contrato e o Palmeiras vai lá e contrata o jogador. Isso está se repetindo o que aconteceu com Richard Rios. O Flamengo rescindiu o contrato de Felipe Tereza e o jogador agora é o novo reforço do Palmeiras. Eu vou explicar para vocês sobre essa situação, porque o próprio Flamengo, desde que rescindiu o contrato do atacante Felipe Tereza, o Flamengo não deu satisfação, o Flamengo não soltou um comunicado explicando por que fez isso, né? Mas agora tá lá, é do Palmeiras. E o Palmeiras não perde tempo e contrata o jogador. Vou falar também ainda sobre o jogo que aconteceu ontem. O Felipe Luiz, na minha opinião, começa a dar desculpas. Jogadores que não estão bem em campo, Felipe Luiz tem que entender, precisa mudar. Outra coisa, o próximo jogo do Flamengo contra o Bahia, fora de casa, lá na Arena Fonte Nova. O Flamengo já tem 2 jogadores suspensos para essa partida. Eu vou trazer aqui todos os detalhes para vocês. Inclusive, né, a liderança do Campeonato Brasileiro está em risco. Porque se depender realmente do combinado de resultados na próxima rodada, o Flamengo perde a liderança do Brasileirão. Eu vou trazer aqui todos os detalhes para você sobre essa situação. O Flamengo que não vem bem nos últimos 3 jogos jogando no Maracanã, diante da sua... Cara, que torcida sensacional. Ontem, mais de 72 mil presentes no Maracanã. E a torcida quer uma resposta do time. A torcida quer realmente a vitória. Não importa que seja de 1-0, de 10-0. É uma vitória que a torcida quer. A torcida está fazendo a parte dela. Eu vou falar sobre isso, inclusive o Saul, né? Saul, em uma entrevista mista aí, ele falou sobre realmente ter mais fome de poder ganhar os jogos. O Saul deixando isso aí claro. Fica coladinho comigo, não perde nada. A partir de agora é tudo nosso. Mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer aquele convite bacana e especial para você. Você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor, que ainda não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Eu estava vendo aqui a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Olha só, o Flamengo, ele vem vacilando nos últimos jogos que vem fazendo no Maracanã. O Flamengo não vem jogando bem no Maracanã, tá? Sabemos que todo mundo joga contra o Flamengo como se fosse uma decisão, como colocando a vida em campo, mas o Flamengo também tem que jogar assim, gente. O Flamengo não tem que... a gente é líder, se a gente perder 2 pontos, vai ficar tudo bem, a gente continua. Não, porque a liderança do Campeonato Brasileiro está ameaçada. Hoje o Flamengo hoje é o líder com 55 pontos. O Palmeiras é o vice-líder com 52 pontos. O que eu quero falar para vocês, o próximo jogo do Flamengo contra o Bahia, lá na Arena Fonte Nova, fora de casa, domingo, às 18h30. O Palmeiras joga às 16 horas em São Paulo contra o São Paulo. O Palmeiras pode assumir a liderança do Campeonato Brasileiro pelo critério de desempate e saldo de vitórias. Porque o Palmeiras hoje tem 16 e o Flamengo tem 16. O Flamengo 55 pontos, o Palmeiras 52. Se o Palmeiras vence, vai a 55 também, com 17 vitórias, ficaria aí com 17 vitórias. O Flamengo, caso perder para o Bahia de Rogério Ceni, que pode acontecer, tá? O Bahia tem jogando muito bem lá, apesar de ter oscilado ali, mas na Fonte Nova o Bahia joga muito bem. Então é bom ficar de olho nessa situação. Outra situação que o Felipe Luiz precisa entender, jogadores que não estão bem, precisam realmente dar aquela, né, refrescada na mente deles. Ó, não tá bem, vou te tirar porque você não está bem no jogo. O cara vai entender, o cara vai ver que realmente no próximo jogo ele tem que mostrar mais. Ele tem que mostrar mais. Esse negócio não dá, tá isso, aquela desculpinha, tudo e muito mais. O São Maurinho já tem de 2 a 3 jogos que não vem jogando bem. E o Felipe Luiz, ele tem que entender isso. Ele tem que entender isso. O time que quer ser campeão brasileiro, o time que quer ser campeão não pode tá perdendo pontos bobos que o Felipe Luiz, o Flamengo do Felipe Luiz está perdendo o Maracanã contra o Grêmio, contra o Vasco e agora contra o Cruzeiro. 3 jogos no Maracanã, 3 jogos no Maracanã que o Flamengo perde pontos, mano. Desses 3 jogos, 3 pontos apenas conquistados, de 9 pontos, o Flamengo conquista 3 pontos, né? Só pro Cruzeiro o Flamengo perdeu 5 pontos, né, nesse Brasileirão, porque perdeu lá e empatou em casa. O Cruzeiro sai na vantagem com 1 ponto do Maracanã, mas pro Flamengo não é bom o empate. Não foi bom.
Essa é a realidade, não foi bom. E aí o Felipe Luiz fala isso aqui, olha só. O primeiro jogo contra o Estudiantes foi excelente. O segundo não foi tão bom. Não foi bom. O primeiro tempo contra o Corinthians foi horrível, mas o segundo, bom. Joga mal faz parte do processo, gente. Isso eu entendo como uma desculpa do Felipe Luiz e não para por aí. Eu separei isso aqui também quando ele perguntado, né, sobre o baixo rendimento do Flamengo, que o Flamengo fazer nos últimos 3 jogos no Maracanã. E ele falou o seguinte: somos líderes. Na verdade, somos colíderes com o Palmeiras. Estamos vivos na Libertadores. E às vezes joga mal faz parte do processo. Tanto o Leonardo Jardim quanto eu nos preparamos muito para essa partida. Infelizmente, o árbitro não estava à altura do jogo. Picotou demais. Não deixou fazer o jogo na intensidade que os nossos jogadores queriam, gente. Isso para mim é uma desculpa, tá? Felipe Luiz não gostava de falar de arbitragem. Ele está percebendo que o time não está bem, mas aí vai colocar uma coisinha ali, vai puxar outra fatiazinha daqui, uma desculpinha dali, porque para mim isso aqui é desculpas. Ele tem que entender, se o time não tá bem, ele tem que chegar nos jogadores. Cara, você não tá bem, hoje eu vou deixar você fora, hoje eu vou entrar com fulano, hoje eu vou entrar com... não sei, mas deixa o cara fora, pô. Deixa o cara fora. Porque o Flamengo não pode continuar perdendo pontos bobos, porque se perder daqui pra frente, se o Palmeiras assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, essa é a realidade. E não vamos dizer, o Flamengo é líder, você está reclamando. Não estou reclamando, estou falando o que realmente está acontecendo. Que o Flamengo está perdendo pontos bobos. Depois que perde a liderança do Campeonato Brasileiro, aí ficam todo mundo maluco aí, né? O Flamengo perdeu a liderança, o Flamengo quer ser campeão desse jeito. Não, apenas estou falando o fato que realmente está acontecendo. Essa é a realidade. O Saul, ele mandou a real, tá? Ele mandou a real, olha só o que ele falou. Nós temos que ter muito mais fome para ganhar os jogos. É uma pena que nos últimos 3 jogos, ele se referindo ao jogo no Maracanã, tá? Os últimos 3 jogos no Maracanã que eu citei para vocês agora. Os últimos 3 jogos, com o trabalho tão bom que estamos fazendo, não podemos levar os 3 pontos. É a realidade. Os últimos 3 jogos no Maracanã, o Flamengo não conseguiu os 3 pontos em nenhum dos jogos. Perdeu, na verdade, né, 6 pontos nesses 3 jogos aí, conquistando apenas 3 empates e 3 pontos. Infelizmente, imaginou o Flamengo tivesse vencido esses 3 jogos no Maracanã? Ninguém pegava o Flamengo mais, filhão. Agora tá arriscada a liderança do Campeonato Brasileiro. Próximo jogo é contra o Bahia, na Fonte Nova. Para esse jogo, o Felipe Luiz não vai contar com o Alexandro e Léo Pereira. Os dois receberam o 3º cartão amarelo ontem no jogo, tá? Estavam pendurados, receberam o 3º cartão amarelo e desfalcam o Flamengo no domingo agora contra o Bahia na Arena Fonte Nova. Infelizmente é isso. Infelizmente é isso. Torcer para que o Felipe Luiz possa se acertar. Outra coisa, né? O Felipe Luiz tem o Pedro no banco. Todo elenco, ele tem um centroavante. O Felipe Luiz, ele tem 2 centroavantes. Tudo bem, né? Tudo bem. Juninho, ele deixou fora por opção. O Michael deixa fora por opção. O Matias Vinha deixa fora por opção. Não entendo essa do Matias Vinha. O Matias Vinha é um baita jogador, né? Mas em relação ao centroavante, como eu estava falando para vocês, o Felipe Luiz, ele deixa o Juninho por opção técnica fora do jogo e coloca o Pedro no banco. Aí vai colocar o Pedro no jogo faltando 8, 10 minutos para acabar o jogo. Aí quer que o cara resolva? O Pedro entrou, não vem bem. Nos últimos jogos o Pedro não marca gols. Mas o cara entrou no final do jogo, né? O Pedro, mesmo com esses trancos e barrancos aí que acontecendo depois da lesão do Pedro, se você pegar o Pedro hoje, o Pedro tem 10 gols aí no Campeonato Brasileiro, né? O Pedro, ele tem 10 gols no Brasileirão. Então, assim, se der mais chance o Pedro, e o jogo ontem pediu um centroavante, né? Apesar que o time não criou nada. Essa é a realidade. O time não criou absolutamente nada. E precisa mudar essa postura. Essa é a minha opinião. Bom, falar agora sobre a situação envolvendo o Felipe Tereza, rapaz. Olha só, o Flamengo rescindiu o contrato do Felipe Tereza no mês passado, agora em setembro, né? A pedido do técnico E também do coordenador de base do Flamengo lá. E
E o Flamengo foi lá e rescindiu o contrato do Felipe Tereza. Felipe Tereza é herói do título do Mundial Sub-20 no ano passado, contra o Olympiacos da Grécia no Maracanã, de virada. E quem estava naquele time lá era o Felipe Luiz, né? E aí o Flamengo vai lá, atende o pedido, rescinde o contrato do jogador e não dá nenhuma satisfação, né? Não colocou nenhuma nota explicando, porque a informação que o motivo foi por conta, né, de comportamento sem querer, se esforçando nos treinos, não estava se esforçando nos jogos, e aí decidiram o contrato do jogador. Só que a questão não é essa, a questão é que o Palmeiras foi lá e pegou o cara, tá? O Palmeiras foi lá e contratou o Felipe Tereza. O Palmeiras acertou a contratação do Felipe Tereza por 2 anos e agora tem 80% do jogador. Está se repetindo o que aconteceu com Richard Rios. Vocês lembram? O Flamengo descartou, Palmeiras contratou, lucrou uma boa grana com a venda de Richard Rios agora para o Benfica, uma baita grana, e o Flamengo agora perde também novamente Felipe Tereza. E o Palmeiras vai lá e contrata. O que o Flamengo não vê, o Palmeiras vê no jogador, vai lá e contrata. O que você acha sobre essa situação? Tá aí, boa sorte para o garoto Felipe Tereza, que agora é reforço do Palmeiras. Flamengo descarta e Palmeiras contrata. Ponto. É assim que o Palmeiras está fazendo. Ah, o Flamengo não quer? Vem pra cá que a gente quer você, vem. E assim a tia Leila vai levando jogadores promissores, realmente, sem sombra de dúvidas. Fique à vontade e deixa aí nos comentários a sua opinião. Bom, vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo, independentemente de qualquer coisa. Nosso amor, nossa paixão, nosso Mengão queridão. E vamos que vamos. Nunca te abandonarei. E sem contar, né? Ontem no Maracanã, torcida 72.565 torcedores presentes no Maracanã. Sensacional. E vamos que vamos.